Partilho convosco uma história de vida, a Páscoa que não vivi contigo. Aqui faço uma pequena viagem pelas tradições da Páscoa em Portugal, até os dias atuais. Mas todas estas tradições falam de pessoas, de suas vidas e de um grande amor que por vezes não percebemos e que só nos damos conta do seu inestimável valor quando as perdemos. Mas afinal, o que é mais importante? As pessoas ou as coisas? As coisas podemos substituir. As pessoas, quando morrem, simplesmente não se substituem. Por vezes é preciso perder para se alcançar o valor que algo tinha para nós. A Páscoa que não vivi contigo. No início tudo era uma novidade. A Páscoa na aldeia não era como na cidade onde morava. A tia Maria sempre preparava a sua casa para o grande dia da Páscoa e para receber o compasso. Limpar tapetes, trocar cortinas e arranjar alguns vasos com flores para enfeitar as escadas por onde a cruz iria passar. Não apenas a minha tia, mas os vizinhos pareciam todos apressados em deixar as suas casas bem arranjadas e bem limpinhas para receber a cruz. Minha mãe preocupava-se principalmente com a sala onde todas iriam receber a cruz, e ali tudo precisava ser reorganizado para que as pessoas pudessem entrar. Na altura ainda não tinha percepção do que era esta tradição do compasso, entretinha-me a ver toda aquela agitação para que as ruas ficassem limpas e os corredores de acesso entre as casas ficassem enfeitados e livres de obstáculos. Nosso Senhor vai passar por aqui. Temos de deixar isto tudo muito bonito, diziam alguns. E sim, toda aquela preparação era como que um preparar da Páscoa especialmente para o denominado sábado de Aleluia, pois no domingo o compasso iria passar pelas casas da aldeia. Este compasso da visita pascal, que anunciava que Cristo ressuscitou, é uma tradição cristã, que em Portugal se realiza há mais de 500 anos. Esta expressão compasso da visita pascal deriva em sua origem na expressão latina crux cum passo domino, que quer dizer, de maneira mais abreviada, cruz em que o Senhor padeceu. O costume desta tradição já vem da Idade Média e era uma oportunidade do pároco de cada aldeia visitar as casas dos seus fiéis, pensando não só a estes, mas os locais por onde passavam e entravam. Por isso, inicialmente, apenas padres poderiam empunhar esta cruz paroquial em todas as cerimônias, incluindo na visita pascal. Quando o padre trazia a cruz às casas, trazia mais que uma cruz, muito mais que uma tradição. Trazia Jesus Cristo para também entrar no ar físico interior de cada uma das pessoas que compunham as famílias visitadas. Este Cristo que aqui está na cruz, esta forma de viver que Ele ensinou, deve reger a nossa vida, não apenas na nossa casa, mas para além das portas desta, pois toda a comunidade se une neste mesmo compasso pascal, como uma mesma família, compartilhando as suas dificuldades e alegrias. O teu vizinho é o teu parente mais próximo, em caso de calamidade. Se ele ama a Deus, ama o próximo, e o próximo pode ser tu, ou o outro, que próximo está e precisar. Esta cruz pascal, com o passar do tempo, foi sendo enfeitada com flores, assim à vista de todos, e ao longo das ruas e vielas, subidas e descidas, montes e campos, estradas de pedra ou de terra, desde que uma porta se abrisse, lá entrava, com esta mensagem: Jesus ressuscitou! Aleluia! Aleluia! As crianças, especialmente, acompanhavam a correr, de um lado para o outro, a seguir os sinos que repicavam a anunciar a passagem desta cruz pelas casas.
Em certos lugares, fogos de artifício assinalam o início do compasso e o fim do mesmo, onde atualmente se reúnem todas as cruzes pascais que andaram pela aldeia. Falo de cruzes, porque à medida que os tempos foram passando e as aldeias se tornaram vilas e até mais populosas, o padre paroquial não era suficiente para levar a cruz pascal a todas as casas em um só dia. No início vinham outros padres, depois seminaristas, e atualmente em certos locais a maioria são leigos, que vestidos ainda com alguma túnica que os diferenciem, acabam por ajudar o pároco neste trabalho, cada qual com a sua cruz pascal. Por vezes, o compasso prossegue no dia seguinte, segunda-feira, na chamada Pascuela, em locais ou aldeias próximas que não puderam receber o compasso no dia da Páscoa, devido ao grande número de casas visitadas. A Pascuela também se referia aos dias seguintes ao domingo da Páscoa, até o domingo seguinte, que antigamente se designava oitava da Páscoa, ou Quasimodo, ou atualmente o Dia da Misericórdia. A ressurreição enaltece esta partilha do bem e da misericórdia, pois Deus é justo e dá a cada um o que lhe é devido, se compadecendo de quem se arrepende e ressuscitando para uma vida nova e vestido dos valores cristãos. Jesus ressuscitou! Aleluia! Aleluia! A cruz entra em casa e é dada a beijar por todos os presentes. Por vezes, nem sempre, não só as pessoas que vivem na casa, mas também os vizinhos que assim acompanham uns aos outros, de casa em casa, a beijar a cruz e a repetir as palavras: Jesus ressuscitou! Aleluia! Aleluia! Minha mãe usava a mesa de centro da sala para colocar uma cruz e ao lado um vaso com flores, e houve tempos até que uma vela se acendia. E para colocar uma dádiva usava-se uma laranja e em cima desta colocava-se uma moeda ou nota, conforme o que se queria doar como retribuição. E então, um dos que acompanhavam o compasso era o encarregado de levar os donativos e a laranja. Um dia perguntei ao que levava a laranja o que faziam com ela, e ele respondeu-me de seguida que era para comer, certamente, ao final do compasso, ou se tivesse fome a meio. Sorri-lhe perante a resposta tão rápida e simples. Certamente andar de um lado para o outro, desde as primeiras horas da manhã até o final da tarde, por vezes ao sol ou à chuva. Julgo que não seria fácil, e penso que nem todos terão ânimo e fôlego para tanto andar sem se alimentarem de vez em quando. Eram muitas casas já na terra dos meus pais, e apesar de 2 ou mais cruzes que faziam um compasso, a visita pascal alongava-se para quase 6 ou 7 horas da tarde, havendo apenas uma paragem para o almoço, geralmente antes da missa da ressurreição, às 11 horas, e continuando depois das 14 horas. Ao entrar em cada casa, geralmente um seminarista ou um leigo aspergia com água benta as pessoas e o local a dizer em alta voz: Jesus ressuscitou! Aleluia! Aleluia! Depois fazia-se uma pequena oração, ou se fosse o padre, uma mensagem sobre a ressurreição de Cristo. E de seguida cada um dos que ali estavam beijava a cruz com reverência e muito respeito. E depois lá saíam todos a correr, para a casa ao lado ou para a rua a seguir. Nós, como geralmente éramos os primeiros da rua, íamos depois às 3 casas ao lado também acompanhar a cruz. Entretanto, a tia Maria fazia questão de descer a rua onde morava, e lá estava na nossa casa, vestindo a sua roupa nova da Páscoa. E apesar da idade que avançava, sorrindo e com a cara rosada, fazia questão de beijar a cruz na nossa casa e até nas dos vizinhos, se pudesse ter forças. Na minha casa é só no começo da tarde. Ainda dá tempo de vir cá, dizia ela sempre com um sorriso puro e calmo. Ela tinha seus netos que se ajudavam neste compasso pascal da terra, e por isso estava tudo organizado de maneira que dava tempo de vir cá embaixo à nossa casa, beijar a cruz e ainda acompanhava pelas casas vizinhas. Depois nos preparávamos para ir à missa das 11 horas. Entretanto, a minha mãe tinha em cima da mesa amêndoas caramelizadas, um bolinho caseiro ou até uma bola de carne para quem quisesse comer.
Os do compasso podiam comer se quisessem, mas geralmente era tudo tão a correr que apenas algumas das crianças aqui ainda levavam amêndoas nos bolsos para não atrasar o compasso. Após o compasso sair e estando já longe as sinetas a tocar que o acompanhavam, meu pai trazia uma garrafa de vinho e se entretinha a beber um copito de vinho caseiro com o tio e o irmão que também faziam questão de vir beijar a cruz à nossa casa. E assim, ainda havia tempo para uma conversa antes da missa das 11 horas. Geralmente a tia Maria ia comigo até o meu quarto e ali também. Ainda conversávamos um pouco. Muitas vezes lhe perguntava sobre estas tradições da aldeia e de como eram feitas antigamente e por que foram se fazendo como agora se fazem. Assim fui aprendendo muito das tradições, a princípio por mera curiosidade. Minha mãe estava a acabar de assar o cabrito, que geralmente era o que se comia neste domingo de Páscoa, com batatas assadas no forno e arroz simples. O cheiro do assado inundava toda a casa, como que anunciar que a Páscoa não era um dia como os outros. Nesse dia, minha mãe levantava-se muito cedo para preparar tudo, para que depois da missa da ressurreição fosse só chegar e comer. À tarde de seguida, ao almoço, tínhamos de ir à casa da tia Maria e ali também beijar a cruz. Lá também se acabava por lanchar e comer um bolo ou sortido de bolachas, enquanto meu tio-avô, casado com a minha tia Maria, bebia o seu copito de vinho, doce com meu pai, como tinham feito de manhã quando tinham ido à casa dos meus pais. E assim o domingo de Páscoa se passava tão bem. Sentiam no ar tanta alegria, este repetir: Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia, fazia-nos sentir felizes. Já não pensávamos no esforço que se tinha vivido com todas aquelas correrias que se faziam de um lado para o outro. Parecia que tudo renascia e era causa de alegria em nossos corações. Esta alegria que começava na missa do sábado da Aleluia, em que quando os sinos repicavam anunciar a ressurreição de Cristo, meu coração estremecia e toda a terra parecia cantar: Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia. Passado algum tempo, outra tia, a Lourdes, veio morar perto de nós. Então aqui tínhamos de andar mais rápido e aos vizinhos deixamos de ir para ir à casa dela beijar a cruz. Ali na casa da minha tia, a tia Maria ia também, já com alguma dificuldade. O tempo foi passando e a vida foi mudando. Por vezes houve Páscoa que não pude ir à casa dos meus pais. O trabalho ia-me enredando na cidade em que vivia e apesar daqui haver também um compasso pascal, parecia que algo lhe faltava, pois já não se viam seminaristas ajudar, só os leigos. Os vizinhos já não iam na casa uns dos outros, por vezes alguns até nem queriam que a cruz pascal passasse no prédio. Por vezes era apenas eu e mais duas vizinhas que se importavam que a cruz fosse para o prédio. E ficávamos geralmente à porta atentas, deixando as plantas verdes a assinalar a entrada. A diversidade religiosa e o respeito humano exigia que se ignorasse quem não tivesse ramos verdes à porta. Eram de outra religião, ou de nenhuma, ou se calhar nem em casa estavam, pois foram trabalhar. Os dias santos já não se guardam. É preciso trabalhar todos os dias, todos os que forem necessários, seja dia de semana, domingo, ou dia santo ou feriado. Chegamos ao tempo dos trabalhos imprescindíveis e todos, aos poucos, estão a ser precisos todos os dias, 24 horas por dia. Na terra da minha mãe ainda se permitia este luxo de, aos domingos, não se trabalhar e ao sábado apenas até ao almoço. Mas até ali as coisas foram evoluindo com a vinda dos supermercados e os jovens a sair para estudar e trabalhar nas cidades próximas. Nem sempre o fim de semana o é para todos. Esta alternância de horários, os chamados trabalhos por turnos que evocam a obrigação de contínuo serviço. Por isso nas cidades, em respeito pelos que não acreditam ou simplesmente não podem, mostras que queres a cruz pascal, deixando ramos verdes à porta. O compasso pascal passa rápido e ainda são muitos os que querem beijar a cruz. Houve uma Páscoa que resolvi passar na terra da minha mãe. Depois de uma semana de trabalho, resolvi lá ir. A viagem longa com 2 mudanças de caminhoneta. Enfim, cheguei a meio do sábado. Meus pais já mais velhos e toda aquela arrumação da casa. Mas para quê? Será preciso tanto esforço para uma cruz que tão pouco tempo está em cada casa?
o meu coração foi esfriando na fé e tornando-se crítico de toda aquela tradição. No entanto, a minha tia Maria lá vinha, apesar da idade que avançava, a asma que a sufocava, mas não impedia de vir à nossa casa, bem cedinho, como sempre. E eu ainda com o vigor da juventude, cada vez mais cansada do mais do mesmo, como pensava. Mas havia qualquer coisa que me impelia a ir à terra dos meus pais, passar a Páscoa. Era diferente do que via na cidade. As pessoas viviam aquela tradição e sempre bem dispostas. Os sinos a tocar, o ar tornava-se fresco e a alegria andava pelas ruas. Minha tia Lourdes comprou um sino e ela o levava à missa de sábado de Aleluia. Quando se picavam os sinos da igreja a anunciar a ressurreição de Cristo, ela e outras pessoas na igreja com os seus sinos picavam também. O som dos sinos de dentro e de fora da igreja ecoavam no ambiente como uma grande festa. Jesus ressuscitou! Aleluia! Aleluia! Nossos corações sorriam, mesmo que estivéssemos tristes. Naquele momento toda a tristeza desaparecia. Quando terminavam as celebrações cá fora, o ambiente aquecia-se, mesmo que no dia anterior tivesse havido muito frio, ou mesmo que houvesse chuva. Tudo se aquecia como a luz do mundo, Cristo, que venceu as trevas a arder nos corações de toda aquela gente que ali vinha. Mais uma Páscoa se viveu na terra dos meus pais, com todos a dizer uns aos outros: Jesus ressuscitou! Aleluia! Aleluia! À medida que fui aprendendo mais sobre a Igreja Católica, seus dogmas, especialmente nos livros mais antigos, percebi que a Páscoa não é apenas uma passagem da morte para a vida. Desde os mais antigos cristãos, na noite de sábado santo, realizava-se o batismo dos catecúmenos. Os novos cristãos, que após a penitência das semanas anteriores, nesse dia faziam a sua profissão de fé diante de toda a comunidade. Nesse sábado santo há a bênção do fogo e toda a igreja fica às escuras na expectativa da entrada do círio pascal, que acende todas as velas à medida que se encaminha para o altar. Ao estudar os ritos anteriores a 1960, percebi que havia neste sábado santo uma grande cerimónia que se compunha das seguintes partes: a bênção do fogo, o louvor da Páscoa e bênção do círio pascal, as profecias, a bênção da pia batismal com o batismo dos catecúmenos e, por fim, a Santa Missa. O fogo é a imagem de Jesus Cristo, como ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 12. Em tempos mais antigos, as cerimônias do Sábado Santo por vezes começavam ao início da noite, iam até de madrugada e se completavam com a missa da ressurreição. Apesar de atualmente as missas terem muita participação dos leigos, nessa altura somente os sacerdotes e diáconos com os seminaristas é que faziam todas as cerimônias. O povo ficava a contemplar, e não é raro se ouvir com histórias de santos que estes por vezes tinham visões espirituais nesta grande noite santa, devido à sua contemplação piedosa dessas tão belas celebrações. O silêncio que medita, sem o barulho do mundo, enchia o coração do que é divino, do que é transcendente. A minha tia Maria também ia a esta missa de sábado de Aleluia, mas depois de alguns anos já não podia. A idade lhe pesava com as doenças que chegavam a anunciar um inverno que julgávamos que nunca chegaria. Quando somos jovens, julgamos que todos ao nosso lado irão viver para sempre e que nunca deixarão de estar ao nosso lado. O tempo vai passando, por vezes devagar, mas quando chega o inverno da vida, parece que tudo corre depressa como o compasso pascal. O tempo é breve, passa rápido, não podemos parar e estagnar. A vida segue seu curso, pelas mãos do Criador, que as fez por um motivo sempre justo e adequado a cada ser. Nada é por acaso, tudo segue um caminho que por vezes passa despercebido. É preciso estar atento. O tempo não para e não nos pode encontrar distraídos. Mas julgava que tinha o tempo todo do mundo para viver. Por isso, descartar isto ou aquilo podia-se fazer. Em tempo de fartura pode-se escolher. E houve uma Páscoa em que amoei. Fui para a terra dos meus pais, como de costume, mas contrariada. Não sei os motivos, não interessa.
pois julgamos que sempre há uma desculpa quando queremos descartar algo que julgamos a mais ou que seja demais. E naquele domingo não queria acordar cedo, mesmo ouvindo os sinos que já indicavam a chegada do compasso pascal. Para quê? É mais do mesmo. A minha mãe ainda tentou acordar-me. A tia Maria já chegou. E eu nada. Deixei-me ficar na cama mais um pouco. Ainda levantei-me chateada por ser obrigada a acordar cedo. Não apetecia ir beijar a cruz e andar a correr de um lado para o outro. Estava muito cansada e sem vontade de participar de tudo aquilo novamente. A minha tia Maria ainda tentou-me dizer aquelas palavras que se diziam a quem queremos demover. Repliquei de forma fria e até dura que nada daquilo me fazia sentido naquele dia. Era apenas uma tradição vazia como tantas outras e que estava cansada. Minha tia Maria olhou-me com certa surpresa. Gostava tanto de conversar com ela e falávamos tantas coisas como se tivéssemos a mesma idade. Não me importava de passar horas a ouvir as suas histórias de vida da aldeia, mas naquele dia parecia que uma grande nuvem negra me impedia de ouvir seja o que fosse, que justificasse viver aquela Páscoa novamente. E sim, todos desceram menos eu. Veio a cruz. Jesus ressuscitou! Aleluia! Aleluia! Todos tinham ido, menos eu. Minha vizinha perguntou por mim. Minha mãe se desculpou, dizendo: está um pouco doente. Todos lá foram para as outras casas e eu fiquei naquele silêncio que restou, depois de todos se irem embora. Parecia que tinha finalmente um pouco de paz. Me preparei para a missa. Minha tia Maria já tinha ido embora. Meu pai ainda me disse. A tia Maria ficou triste. E comecei a pensar. Minha tia Maria, com aquela idade, cheia de dores, veio cedinho aqui e eu nem quis me levantar. Na missa da ressurreição sentei-me ao lado da tia Maria. Ela me sorriu, como quer dizer, não faz mal. Parecia ter consertado tudo. À tarde lá fomos à casa da tia Maria, como de costume. Tudo parecia igual. Parecia ter remediado tudo. No entanto, meu coração estava como que envolto em uma penumbra que não sabia bem explicar porquê. Já não sentia o ar renovado como nos anos anteriores. Comer e beber naquele dia parecia-me automático. Tudo tinha uma certa aura diferente do habitual. Voltei à minha vida normal na cidade. Passados alguns meses, recebi um telefonema que a tia Maria tinha caído no campo. Por causa da idade, apesar das fraturas nas costelas, a idade não permitia uma operação cirúrgica. E ainda mais a bronquite que tinha, melhor seria voltar para casa e descansar com os cuidados dos filhos e dos netos. Fui visitá-la e ela disse-me que tinha muita dor, mas que ainda rezava o terço. E olhando-a naquela posição submissa à cama, sabia que ela não gostava de estar deitada. Sempre foi mulher de trabalho. Se estava na cama porque realmente não podia mais. Fiquei comovida, mas sabia que ela era muito forte. Há de sair desta cama, tia. A senhora vai melhorar, disse-lhe. Ela olhou-me com aquele olhar que falava mais do que palavras vãs e soltas no tempo. Disse-me tudo o que precisava ouvir, como uma poesia de despedida de quem percebe que o tempo se esgota na terra. Não acreditei nisso. A minha tia Maria há de melhorar, repetia-lhe e repetia-me a mim mesma. Voltei à cidade onde trabalhava e rezei para a minha tia Maria. Ela há de melhorar. Por vezes esquecemos que um dia iremos deixar esta vida, que as coisas ficam, mas as pessoas vão. Como católica, acredito que a vida depois continua na alma, mas ainda pouco sabia do que realmente é a morte e esta sobrenatural vida da alma que nos foi concedida por Deus. Jesus ressuscitou. Aleluia! Aleluia! Enquanto vão morrendo os que nos são distantes, é muito fácil dizer que a sua alma descansa em paz. Vai descansar agora em Deus. Foi melhor do que ficar numa cama, etc. Palavras vãs para quando alguém nos diz passadas algumas semanas. A tia Maria faleceu. O funeral é amanhã.
Estas palavras soaram como um trovão, e ainda mais ser num dia da semana que não podia ir porque legalmente no meu trabalho só tinha um dia para o funeral e os transportes não permitiam ir e vir no mesmo dia à aldeia. A tia Maria faleceu. Parecia não ser verdade. Pedi à minha mãe que me dessem uma lembrança da tia Maria para, além de fotos, nada mais de material tinha dela. Queria uma lembrança dela como que algo que pudesse substituir aquela companhia que já não existia. Podem dizer que a pessoa agora olha no céu por ti, mas eu falava tanto com a minha tia Maria. E agora? Por vezes, após a perda de alguém, tem-se um choque. Uma sensação de que tudo permanece como antes. Mas depois cai o pano do teatro emocional e depara-se com a ausência na cadeira que já está vazia, que antes era ocupada por alguém. Logo que pude, fui à casa dos meus pais. Ao subir ao meu quarto, em cima da cama, um lenço um pouco usado. Lembrei-me logo a quem pertencia. Lembrei-me de como a tia Maria colocava o seu lenço na cabeça, especialmente quando vinha às vindimas dos meus pais. Como se usava antigamente as senhoras com o seu lenço na cabeça, a mostrar a sua dignidade de senhora casada, mulher de seu lar e mãe. Os cabelos brancos a espreitar por entre o tecido rústico colorido de um lenço, que cobria o calor e o frio. Ah, tia Maria, por que me deixastes? Ao tocar naquele pequeno pedaço de pano, chorei muito. Veio-me a lembrança do que tinha vivido ao lado da minha tia Maria. Mas depois chorei de dor amarga. E chorei porque lembrei-me da Páscoa que não tinha vivido contigo, minha querida tia Maria. Minha mãe, ao perceber o meu choro convulsivo, foi ao meu quarto e disse-me: já vistes o lenço? Foi a filha dela que te deu, de lembrança como pedistes. Mas olha que não deves ficar assim, pois agora o que a tia quer é orações pela alma e não choro. E nem é bom para a alma dela sofreres assim, que ela gostava de ti e não te queria ver assim, de certeza. Minha mãe sempre foi uma mulher muito prática nas coisas da vida. À morte ninguém escapa, nem o rei nem o papa, dizia ela muitas vezes. Talvez hoje, quando escrevo estas palavras, já saiba que a morte é tão natural como a vida. Mas naquela altura, nada que me dissessem fazia sentido para justificar a morte da tia Maria. Mas se ao menos eu tivesse vivido aquela Páscoa com ela, era a última Páscoa que eu iria viver com ela. Ah, se soubesse, quando deixamos de viver algo ao lado de alguém simplesmente porque descartamos, porque temos muito, que a fartura nos faz escolher ou jogar fora o que julgamos desnecessário. Mas afinal, o que é mais importante? As pessoas ou as coisas? As coisas podemos substituir. As pessoas, quando morrem, simplesmente não se substituem. Por vezes é preciso perder para se alcançar o valor que algo tinha para nós. A dor da Páscoa que não passei contigo me fez perceber que o tempo corre depressa como um passar da cruz pascal, que rapidamente passa pela nossa rua e por vezes já passou e nem tivemos tempo de abrir a porta. Na terra dos meus pais talvez ainda se esperam uns pelos outros, mas nas cidades as portas fechadas à cruz vão ficando mais numerosas à medida que se pense que ter ou não ter religião é igual. Mas para quem já teve a honra de passar uma Páscoa tradicional e com o passar do tempo ver que as pessoas vão morrendo e as tradições se esmorecendo com elas, a solidão das coisas sem as pessoas, sem os seus afetos, a fartura das mesas não sacia o coração e nem o dinheiro paga a falta de alguém. Assim como Abel deu o melhor para Deus, porque o amava, nós temos de dar a Deus o melhor de nós mesmos, ou o melhor que temos. E se gostamos de alguém, como cristãos que conforme amam a Deus, amam também quem lhe está próximo, também temos de dar o melhor do nosso tempo a quem amamos. Não sabemos quanto tempo ainda nos resta ao lado desse alguém amado, e o tempo corre, como a cruz pascal que anuncia: Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia!
A limpeza e arrumação dos locais por onde vai passar a cruz pascal nada mais é do que concretizar as palavras de São João Batista, que dizia no deserto: preparai os seus caminhos e aplanai as suas veredas. Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 3. Aos poucos fui percebendo todas aquelas tradições que são ainda perpetuadas nas aldeias e localidades onde o valor da comunidade é ainda muito forte nos corações. Não são vãs tradições, mas uma riqueza espiritual, enraizada na fé que fez a história de Portugal e unificou como nação. Um povo no território só consegue ser uma verdadeira nação quando a sua identidade se mantém numa mesma fé e valores que a direcionam. Parecem simples tradições, mas não são. Há uma história e um legado de pessoas que nos antecederam e que forjaram o que temos agora. Temos uma herança que devemos preservar se amamos a nação à qual pertencemos. Pessoas como a tia Maria, que repetia uma tradição, pois contava uma história de amor, de quem se importava com os outros, e com atos dizia: estou aqui, mais uma vez, para celebrar a Páscoa contigo. E seu amor nos ressuscitava por aquele descer da sua casa minha, para estar conosco, porque nos amava. Numa casa vazia, onde se vão indo as pessoas, só resta mesmo pensar na Páscoa, como esta nova ressurreição de Cristo em nossos corações, com uma fé católica viva, para que a tempo nos lembremos do que é mais importante e não deixemos passar a cruz da Páscoa sem que abramos a porta dos nossos corações, não apenas a Cristo ressuscitado, mas também àqueles que estão ao nosso lado e que desejamos sempre amar. O amor não se faz apenas de palavras, são precisas ações, um caminhar junto, um sair do nosso espaço individual ao encontro do outro que amamos. Quando a tia Maria descia da sua casa e vinha à casa dos meus pais para beijar a cruz, dizia que amava a minha família e que a queria tanto como amava Jesus naquela cruz. Por vezes amamos com a dor da cruz, pois amamos sem o reconhecimento desse amor. Quantas vezes calca-se aos pés às rosas que os outros nos dão, porque naquele momento nada daquilo nos faz sentido. Vive-se a sensação de que os que moram connosco não são suficientemente bons o bastante para estar ao nosso lado. Rejeitamos o que está próximo em busca de algo, de um sonho que poderá nunca se realizar. Julgamos que repetir tradições é apenas mais do mesmo e as vivemos como obrigação e não como dádiva. Pensam, talvez a última oportunidade que temos para viver. Ao fim e ao cabo, no inverno da vida, olha-se para trás e apenas concluímos que o melhor já tínhamos na nossa própria casa, ali na nossa pequena aldeia, bem perto de nós, do outro lado da rua, e descartamos, ignoramos, mesmo desprezamos. Mas nada fica para sempre. O que nos é dado um dia nos será retirado. O tempo não para e segue e leva consigo a história que não foi vivida e contada. Nada mais importa e as lágrimas póstumas caem estéreis, pois já passou o compasso e não abrimos a porta. Quanto mais é preciso perder para voltarmos a ser o que sempre fomos. Ressuscitar as tradições é ressuscitar a história e aceitar herdar o tesouro deste passado que nos deixou os nossos pais e avós, para que os passemos às gerações futuras como história que se conta e reconta, pois quem a viveu a contou como a memória dos que já partiram, mas que nunca serão esquecidos, enquanto dizemos em alta voz: Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia.